importantes, a fé, a provocação da fé, mas eu percebi durante muito tempo que pouco se tinha espaço para uma reflexão, para um tratamento, para um choque, para que você vá para a sua casa refletindo quais são as áreas realmente da sua vida que carecem de uma intervenção divina. E eu espero que durante esses 4 dias você possa estar aqui refletindo e não só pensando, mas praticando, vivendo, deixando Cristo tratar de áreas da sua vida, da sua alma, da sua família, da sua mente, que sejam 4 dias de edificação, de transformação, de renovação para a sua vida. Se você acredita, diga glória a Deus. Marcos capítulo 5. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edielson Rodrigues, da sua esposa. Nós conversamos sobre esse projeto e eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Edielson, por ter abraçado, por ter entendido a necessidade da igreja atual de refletir sobre assuntos sérios, e pela DEP, por vocês que também abraçaram, que oraram, por toda a equipe, por todo apoio. Vocês são parte deste projeto e eu peço a Deus que Deus vos abençoe em tudo. Marcos capítulo 5, a partir do 1º versículo. E eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não com correntes. Diga comigo, ninguém conseguia acorrentar. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, de dia e de noite, estava nos montes e nos sepulcros gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive e pelo para o mar. Eram cerca de 2.000 porcos, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a todos da cidade e nos campos, e eles saíram ao ver o que havia acontecido. Se você puder e quiser, diga amém. Amados, o Evangelho de Marcos, de fato, é o Evangelho mais antigo. E durante esses meses eu tenho, por vezes, meditado no Evangelho de Marcos, entendido não só a importância como sendo o Evangelho mais antigo, como também sendo tido aquele que é por base para os escritos do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E aí nós compreendemos que esses 3 evangelhos serão chamados ou tidos por evangelhos semelhantes. Ainda que esses 3 evangelhos sejam semelhantes e não podem ser considerados iguais, cada um desses escritores tem um conteúdo que perpassa o seu escrito. Esse conteúdo que perpassa o seu escrito é uma característica de Cristo que torna-se aguda segundo a visão de cada um desses. Eu não estou sugerindo a vocês que esses escritores de alguma forma manipularam os escritos,
para destacar uma característica de forma intencional, mas havia uma influência sobre eles, sobre a forma em que escreviam, o local em que escreviam e o povo que receberiam esses escritos. O Evangelho de Marcos tem um conteúdo que o perpassa. É muito difundido e é muito polarizado esses conteúdos, mas o que mais é ensinado, que quando Marcos escreve o seu Evangelho, tinha por princípio, o propósito, mostrar uma característica de Cristo. E essa característica de Cristo era o seu perfil como servo. Quem diz isso apoia seu argumento no capítulo 10, versículo 35 ao 45. Especificamente no 45, onde está escrito: pois o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. De fato, é uma das características do Evangelho de Marcos. Lendo e meditando no mesmo, você notará que Marcos demonstra por várias vezes um Cristo que se submete a uma vontade do Pai de morte, fazendo-se de maldito, e de alguma forma também contrapondo um pensamento grego das divisões muito bem claras das classes entre filósofos, guerreiros e artesãos. O Evangelho de Marcos, por exemplo, acentua que o poder que não serve não presta. De fato, é uma das características de Cristo demonstrada no Evangelho de Marcos. Só que os especialistas desse Evangelho dirão outra coisa. Afirmarão que no capítulo 1, versículo 1, existe um tema que sintetiza melhor todo o conteúdo ou proposta do Evangelho de Marcos. Está escrito: este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós herdamos um ensino da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, que este Evangelho de Marcos, além de ser o mais antigo, foi escrito por Marcos quando este estava em Roma. Isso é sugestivo, porque o Evangelho de Marcos será adjetivado como Evangelho da ação. Porque o Evangelho de Marcos, diferente dos outros dois, que com ele compreende-se o Evangelho semelhantes, de Marcos e de Lucas, quando você nota, observa, lê com calma, o que você percebe? Que o método de escrita de Marcos é diferente, mesmo servindo como base. Mateus e Lucas se prolongam muito na introdução do seu Evangelho. Marcos é resumido, é mais direto. Ele fala do nascimento de Cristo, ele fala do batismo de Cristo, mas ele parte logo para a ação. A bem da verdade é que esse Evangelho de ação é dividido em duas partes. A primeira parte do Evangelho de Marcos tem seu início no capítulo 1 ao capítulo 8, versículo 26. É o Cristo que está atuando o tempo inteiro. É o Cristo que está mostrando o seu poder, sua autoridade, sua identidade. E a segunda parte é o Evangelho que Cristo está um pouco distante desta ação direta, está passando mais a ensinar. E é sobre isso que os especialistas dizem que o Evangelho de Marcos gira em torno da identidade de Cristo. Marcos queria revelar aos seus leitores quem Jesus é. Talvez seja por isso que devemos considerar que Marcos é de fato o Evangelho da ação. Se ele escreve em Roma, os primeiros a serem atingidos na leitura deste Evangelho é quem está em Roma. E os romanos pensavam diferente dos gregos. Ainda que os romanos preservassem a cultura grega e fossem admiradores da mesma, os romanos tinham uma mentalidade distinta. Exemplifico: quando você apresenta um Cristo aos gregos, qual seria a primeira pergunta grega a ser realizada? Esse Cristo que você tanto fala e prega, qual é a sua capacidade intelectual? Quais são as suas palavras, seus ensinos? O que ele deixa como legado? Qual é a sua filosofia? Já os romanos eram diferentes dos gregos. Os romanos tinham um caráter mais voltado à guerra, exército, conquista, força, autoridade. Na mentalidade romana, pouco importa de quem ele é filho, de onde ele veio, sua linhagem, suas palavras. Ao apresentar o Cristo aos romanos, a primeira pergunta romana que surgiria seria: esse Jesus aí tem poder? Qual é a sua autoridade? Qual é a sua força? Qual é o seu exército?
quantas batalhas ele já venceu. E Marcos demonstra isso de uma forma extraordinária no Evangelho em que Cristo está agindo o tempo inteiro. E o texto que lemos é um desses momentos em que Marcos está demonstrando aos seus leitores que Cristo desfruta, além de uma autoridade sobre a natureza, acalmando o vento e a tempestade, tendo o poder e a autoridade de andar por sobre o mar, sua saliva apurando olhos dos cegos, poder de dando graças a um cesto, alimentando uma multidão e fazendo soprejar 12 cestos cheios, e na segunda vez 8 cestos cheios. Marcos está demonstrando uma autoridade espiritual. O que está acontecendo nesse texto? De fato, eu não precisava de me prender muito tempo na explicação do capítulo 5, que eu tenho certeza que é um texto célebre. Mas talvez haja alguém aqui que desconheça esse texto. De uma forma bem simples e direta, eu te trago um princípio de narrativa. Alguns chamarão essa região, como está escrito no Evangelho de Marcos, como lemos na minha tradução, de Gadara. Nessa região de Gadara, era uma região povoada por um povo gentil. Não eram judeus que estavam morando lá. A maior parte da população de Gadara eram gentios, pessoas que não serviam a Deus. É impressionante a forma que Marcos descreve, porque a intenção direta de Marcos é demonstrar essa autoridade espiritual, ao ponto que ele diz que quando Cristo chega nesta região, Cristo não chega, segundo Marcos, dando carteirada, ou seja, ele não chega gritando: Jesus chegou, o Filho de Deus está aqui, o que tem autoridade acaba de chegar, curvem-se, porque eu sou o próprio unigênito. Marcos apenas diz que pisando em Gadara, só de pisar, um homem, cujo Marcos deixa o nome escondido, apenas diz e acentua que ele estava possesso por um espírito que auto se denomina legião. Para que você entenda, não dá para afirmar, mas por lógica podemos conjecturar que se 2.000 porcos jogaram-se no precipício, e o desejo desse espírito é que fossem jogados nos porcos, significa que milhares de demônios possuíam o corpo desse rapaz. A descrição de Marcos sobre esse acontecimento é a mais detalhada, na minha opinião. E ele diz que quando esse rapaz estava possesso desse espírito, algumas coisas fora do normal aconteciam. Primeiro, tentavam algemá-lo, acorrentar as suas mãos, e diz Marcos que de uma força sobrenatural esse rapaz rompia as cadeias, o que dá a conotação de que várias vezes as pessoas tentaram prender as mãos do moço, mas não era possível. O espírito que possuía esse rapaz quebrava as cadeias. Marcos também diz, versículo abaixo, após esse relato, que guilhões também eram rompidos. Guilhões é aquela bola de ferro que você vê em filmes da época, que prendia os pés do prisioneiro, impedindo o seu dinamismo, seu deslocamento, de uma forma também impressionante. Além de romper as cadeias, quebrava os guilhões, deixando, segundo Marcos, em pedaços. O que você começa a notar? Que as pessoas tentaram por várias e várias vezes prender o rapaz, tentar dar uma solução ao que estava acontecendo, mas percebendo que não dava um jeito, pois as cadeias não eram capazes de prender nem os guilhões, abriram mão do moço. Resultado, ele sai da cidade e vai morar no sepulcro. Nós podemos contextualizar e chamar de cemitério, lembrando que sepulcro eram cavidades nas rochas, onde ficavam os ossos, corpos, e muitas pessoas usavam para adoração a deuses pagãos. Esse rapaz vivo passa a morar em lugar de mortos. Como se não bastasse, o termo usado no grego para o Evangelho de Marcos, que ele andava de dia e de noite, no grego
é uma conotação de constância. O que Marcos está transmitindo é que esse rapaz não dormia, não descansava, de uma forma perturbadora. Ficava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, nu, sem juízo, solto, pegando as pedras e cortando-se, se traumatizando. E Marcos escreve que quando Cristo chega a esta região, onde pessoas não conseguiam dar jeito àquele problema, só a presença de Cristo faz com que milhares de demônios curvem-se, reconheçam quem Ele é, e preocupados se Cristo chegou para atormentar. De fato, é um texto extraordinário que demonstra que nós não podemos afirmar que Cristo tem poder, porque quando dizemos a Ele ou alguém que Cristo tem poder, estamos diminuindo a Cristo. Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Para esta noite, peço-te, com todo respeito, que utilizarei esse texto usando analogia. Não quero usar de uma forma expositiva, mas fazendo uma comparação com a forma em que tentamos nos dar com alguns problemas da vida. Dá para trazer uma analogia sobre isso? Claro que dá, porque nós temos dificuldade em resolver alguns problemas. Toda vez que um problema aparece, e permita-me chamar esse rapaz de um problema, de uma dificuldade, de algo perturbador, e perceba que essa situação é aguda, grave. A primeira medida que você faz com o problema é tentar prender o problema, algemar o problema, travar o problema, de alguma forma, seja com diálogo, seja com terapia, alguma maneira humana de prender o problema. Só que às vezes os problemas são tão graves, tão agudos, que os nossos métodos de prendê-lo não são eficazes. Você prende, o problema volta. Você prende, ele se desamarra. Você amarra, ele solta. Você dá 3 voltas, ele se desprende, ele rompe. E aí você diz: já que não dá para prender as mãos, vou no mínimo tentar impedir que ele vá para outras áreas, que ele crie dinamismo. Há problemas que a princípio afetam um lado da nossa vida, um ente querido, uma pessoa da família. Quando você vê que não está conseguindo amarrar as mãos, você diz: os trezas eu prendo. Não pode criar raiz, não pode se expandir, esse problema não pode crescer. E você tenta amarrar os pés do problema, e pedindo que ele se desloque para outras áreas da sua vida, para a família, para a sua alma, para a psique. E você percebe que da mesma forma que você tentava prender as mãos, os filhões já também não são capazes. Ele começa a criar raízes, se expandir, vai se expandindo. Você faz reunião familiar, senta, conversa, liga, manda um WhatsApp, uma mensagem, vai no inbox. Mais tarde a gente precisa conversar. Tem algo me incomodando. Senta, conversa e diz: isto precisa parar. Começou afetando a mim, está afetando você, vai chegar nos nossos filhos, está afetando o meu casamento, vai alcançar a minha mãe, vai pegar no meu pai. Isso precisa parar. Conversa, se desprende. Conversa, se desprende. Dialoga, se desprende. Fala, se desprende. Tenta, se desprende. E nós temos um péssimo hábito que os moradores de Gadara fazem. Cometemos um grande erro. E qual é o erro? Quando eu vejo que os meus métodos já não são capazes de amarrar, de prender as pernas, eu abro mão. E qual é o problema de abrir mão? Esse problema vai direto para o cemitério. Perceba que ele não vai para o seu quarto, para a sua sala, para a sua cozinha, para o seu emprego, para a sua cidade, para o seu bairro.
para o cinema, para o teatro. Não vai. O problema, quando você abre mão dele, a primeira coisa que ele faz é se deslocar para o cemitério. Eu te faço uma pergunta e gostaria que você pensasse: o que é que gente viva está fazendo morando no cemitério? O que é que vivo está fazendo no cemitério? Cemitério é lugar de enterrar, é lugar de esquecimento. Para nós protestantes, depois da morte, sexo e juízo, é lugar onde se enterra a história. Só vai para o cemitério quando há um ponto final. E esse rapaz não tem um ponto final. O que é que pessoas que têm vírgula estão fazendo no cemitério? Lugar de esquecimento. Lugar de esquecimento. Esse é o problema. Quando os seus métodos não são eficazes para conter o problema, você finge que esqueceu, mas ele está vivo. E esse é o problema. Você finge que esquece, mas o problema está vivo, latente. Fazendo o quê? Andando de um lado para o outro, sem descanso, nu e sem juízo. É isso que acontece quando você abre mão e finge que está tudo bem, quando na verdade as coisas não foram resolvidas. Resultado: coisas vivas estão armazenadas no lugar de coisas que eram para serem enterradas. Vou repetir para você: coisas vivas estão morando no lugar de coisas que eram para ser enterradas. Carlos, eu não entendi. Há um termo da psicanálise, e claro que a psicologia que é ciência, não psicanálise, mas há um termo e um pensamento que eu tenho quase certeza que é uma grande coerência, não posso afirmar porque eu sou um curioso na área, que é chamado de castração. O que seria a castração? É um baque emocional tão forte que a pessoa se trava só de ouvir o assunto. Por exemplo, eu tenho um amigo que é psicanalista, pastor Elielson. Ele me disse que pegou um caso de uma moça que tinha prisão no ventre. E ela várias vezes foi ao médico, o médico diz: o seu intestino é perfeito. E ela diz: não é possível, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro. Ela foi na psicanálise, ele tratou dela e notou que quando criança a mãe espancava ela porque ela fazia necessidades na cama. A pancada mexeu com o emocional da moça. Ela armazenou aquilo no lugar que era para ser enterrado. Fingiu que estava tudo bem, mas o problema gritava, feria, traumatizava e incomodava. É ruim falar com pessoas assim. Te dou um exemplo bíblico. O profeta desce na casa da mulher e diz: o que você precisa? Que eu vou orar a Deus e Deus te dará. Tu terás um filho. Quer? Ela diz: não mintas, a tua serva. O que ela está dizendo? Está viva a vontade, mas eu fingi que já morreu. Desejo eu tenho, mas tocar nesse assunto me machuca. Eu estou traumatizado. Pessoas que não conseguem casar. E por que não conseguem casar? Porque durante alguns namoros tiveram frustrações emocionais e não resolveram as suas frustrações. Qual é o problema? Baque emocional causou um corte tão grande no relacionamento que ele namora, ela namora, compromisso fica sério, abre mão. Vai com outro, namora, compromisso fica sério, abre mão. E qual é o resultado? Ele é o problema, ela é o problema, mas na verdade é você que não teve coragem de abrir seu cemitério. Porque ninguém, ao entrar numa cidade, entra visitando. Aonde está o cemitério que eu quero fazer uma visita? Cemitério é um lugar que cheira a morte. Cemitério é um lugar que aparece a caveira, o resultado pobre da vida humana. Cemitério, na verdade, você passa e nem repara. Para deixar mais bonito, você coloca ali o que Jesus chama de sepulcro caiado. Você enfeita, coloca um anjo, coloca uma asa, coloca uma Bíblia, tenta pintar, coloca azulejo, coloca granito, mas na verdade é um lugar que ninguém gosta de visitar. As pessoas passam de lado, e é nesse lugar sujo que tem coisas vivas que estão te torturando, e às vezes você não está percebendo. Quer ver no casamento? Problema no casamento. Em vez de sentar, você tenta dialogar, ele não quer ouvir, ela não quer ouvir, você tenta de novo,
tenta de novo. Resultado: você vai fingindo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Um dorme na sala, outro dorme no quarto, um come na mesa, outro come na sala, porque não tem coragem de abrir o cemitério e mostrar que no lugar do esquecimento tem coisas gerando traumas. Pessoas que são mal resolvidas com a sua própria beleza. Isto é muito sério. Quer ver a prova disso? Quem já bateu selfie? Levante a mão, por favor. Selfie? Quem já bateu selfie? Selfie, que vem de um termo que significa si mesmo. Sabe o que é engraçado? Você bate 300 para postar uma. Quando posta, e depois da 30ª ou da foto de número 300, o que você faz? Bota um filtro, um Photoshop, porque você não se aceita. É a chamada pessoa miragem. Na rede social é uma tchutchuca. De perto há poder no sangue de Jesus, não é verdade? Resultado: uma pessoa mal-humorada. Tudo que você fala machuca. Ao ouvir o assunto, nem se trata dela, se fere, não tem comunhão, não conversa com os outros, se tranca. Aqui dentro tem uma vontade de viver, mas enquanto aquilo que está vivo, girando o trauma, estiver no lugar das coisas que de fato precisam ser enterradas, a primeira coisa que vai acontecer: você não vai descansar. A angústia vai visitar o seu peito, lavando louça. Você vem do culto, sai do culto, adora a Deus, toma a santa ceia, mas existem princípios sérios. E qual é o problema? O problema é que a gente está vivendo como Naamã. E qual era a estrutura e o perfil de Naamã? Chefe, poderoso, reconhecido, porém leproso, só anda de armadura. E esse é o nosso grande problema. Vamos para o culto, colocamos a nossa armadura, escondemos a nossa lepra e cultuamos a Deus como se nada estivesse ruim. Voltamos para a nossa casa e percebemos o quanto estamos cheirando mal. Existem coisas na nossa vida que de fato precisam receber um ponto final. E você deve estar pensando: mas eu já tentei, fui ao psicólogo, fui à psicanálise, já conversei com ele, Carlos, já conversei com ela, já falei para não brincar assim, que me machuca, isso me incomoda, sabe? Quando me chamam, por exemplo, lá vai um negro, me incomoda. Se alguém me chama de negro, eu digo: você está enxergando muito bem, sou negro de verdade. Sabe o que é? Eu sou gordinha e eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Do meu corpo, para ter relação com meu esposo só com a luz apagada, porque eu sou gordinha. Mas ele casou com você gordinha. Pronto, é você. Tem coisas que precisam ser tratadas, porque se você não tratar, vai começar a afetar a outras áreas, vai te ferir, vai se cortar, vai te perturbar. Mas Jesus é o único que, quando entra numa cidade, alguém já está entendendo, já está dando glória a Deus. Quando Jesus chega em Gadara, é o único turista que não diz aonde fica o museu. É o único turista que diz aonde fica o teatro. É o único turista que não diz aonde é o parque de diversões, qual é a praça principal da cidade, onde fica o poder legislativo. Quando ele chega numa cidade, ele chega dizendo: deixa eu entrar, mas entrar pelo lugar mais escuro, mais escondido, que cheira mal. Alguém está comigo, pode glorificar a Deus por isso, sim ou não? E quando ele chega, a primeira coisa que acontece é que o seu problema vai começar a se mexer novamente. Só que a forma que ele vai se mexer não é da forma natural, porque ele estava se mexendo de uma forma que não lhe causava descanso, que não lhe causava paz. Mas quando Jesus entra no cemitério, o endemoniado sai disparado, joga-se aos pés de Cristo e começa a dizer, trocado em miúdos: eu fui feito para atormentar, já vieste me atormentar. Ele disse: sai dele, sai dele, sai dele, sai dele. A multidão que olhava dizia: como é que pode? Tentei ajudar, paguei terapia, amarrei com isso, amarrei com aquilo, foi o melhor especialista. É só Jesus chegar que o que atormenta para e se prostra aos pés dele. Vou te dizer, meu
Jesus diz: sai dele. Marcos escreve que a primeira coisa que acontece, o rapaz senta. Aquilo que não descansava, de repente, senta. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Jesus não mandou sentar. Só quando Jesus chega e diz: sai, o rapaz retoma o juízo e senta. Sabe o que está acontecendo conosco? Eu te levo a refletir. Será que você não percebe que não é um carro que vai te trazer paz? Será que até quando a igreja vai começar a viver vindo para os cultos dizendo: falta um carro, pastor? Você compra o carro e não é feliz. Continua chato, continua afastando as pessoas, continua se ferindo. Na verdade você não é um carro, né? É uma casa. Dá uma casa, Jesus. Uma casa. Não é errado. O problema é que você está dizendo que é a casa que vai te trazer felicidade. Engraçado, daqui você vai para casa, e quando volta para casa você se tortura, não descansa, não dorme, se fere, chora sozinho, bate em gosto. Mas é verdade, né? Você não quer mostrar fraqueza. Como vou mostrar fraqueza? É século 21, eu sou um produto e tenho que ser bem vendido. Quem é que quer um produto ruim? Bota na armadura, vai trabalhar, volta para casa, a lepra continua. Porque quando vemos para o culto, nós abrimos todas as áreas para Cristo. A área financeira, a área da família, a área do problema. Mas aqui, o cemitério, o lugar escuro, o lugar imundo, você trancou as 7 chaves, e esta noite Ele está dizendo: eu preciso entrar na tua infância, eu preciso entrar no teu passado. Alguém está entendendo essa palavra? Levante a mão mais alta que você puder, coloque a mão no ombro dessa pessoa, aperta o ombro dela e diga para ela: Jesus tem poder para te dar uma casa, Jesus tem poder para te dar um carro. Mas diga: mas esta noite Ele quer entrar no teu lugar escondido, Ele quer entrar no teu lugar de angústia. E eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Quando Ele entrar no teu cemitério, Jesus não vai jogar o quanto está cheirando mal no Facebook. Jesus não vai postar no Instagram para te ofender e para te expor. Se você abrir esta noite o teu cemitério para Ele, tua tormenta vai parar, vai sentar, e a paz vai entrar na sua vida de uma vez por todas. Eu quero profetizar de olhos abertos e sem medo de errar. E levante a sua mão para receber, com carro ou sem carro, com casa ou sem casa. Ele me trouxe aqui para lhe dizer que a paz que Ele está te dando não é a paz que o mundo te dá, é uma paz que excede todo entendimento. Hoje você sairá daqui curado, curado. Quem entende isso, abre a boca para adorar. Abre o teu cemitério, abre. Receba esta presença que eu estou sentindo. Receba esta presença que eu estou sentindo. Eu vou parar por alguns segundos para você fechar os olhos, abrir a tua boca e começar a dizer: entra, Jesus, remexe, revira, me trata, sacode, mexe no meu sepulcro, tira o que está vivo no lugar do esquecimento. Eu não quero mais ser uma pessoa mal resolvida, angustiada, com uma baixa estima. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mexe no meu esconderijo. Esses dias eu estava pensando e falando em uma escola bíblica. A igreja evangélica brasileira vai passar em número, você já está quase
provado. Vai ser a maior religião do Brasil. Bacana. Culto você tem todos os dias e todos os horários. Quando eu era solteiro, eu cheguei a pregar 9 vezes entre sexta, sábado e domingo. 9 vezes. É culto que não acaba mais. Entra na rede social. Veja o que os crentes postam. Rancor, ira, raiva, facção, piadas que ofendem, porque nós estamos abrindo o lugar certo. Deixa eu lhe contar algo que eu nunca contei para vocês. Eu sou adotado. Adotado. Eu nunca tive pai e mãe. Minha mãe biológica largou meu pai porque meu pai estava comigo no colo fumando maconha. Se eu falar que eu vim de uma família pobre, eu estou mentindo. As duas famílias, tanto de pai quanto de mãe, eram muito bem financeiramente, mas completamente destruídas. Minha mãe foi embora para o cadastro, me jogou. Fui criado pelos meus avós, que com 12 anos assisti minha avó morrendo e meu avô morrendo no meu colo. 12 anos. Não tinha para onde ir, fiquei pulando de casa em casa. A minha biológica me trouxe para casa, mas foi a pior coisa da minha vida. Eu não tinha bom dia, eu não tinha boa noite, eu não tinha boa tarde. Eu não tinha carinho, não tinha te amo, não tinha abraço. Me converti. Não fumava, não bebia, adolescente. Era da casa para a escola, da escola para a casa, da namorada em casa. E namoro de crente. Trabalhava, dava o salário na mão dela. Ia para a escola, estudava à noite, voltava do colégio, ela trancava a porta e dormia na rua. Anos assim. Tortura. Cheguei com 1,73 m, pesar 54 quilos. Teve um dia que eu não consegui mais trabalhar, tomei um gancho no serviço, estava depressivo. E percebi que se continuasse morando lá, eu ia morrer. Ia morrer. Falei para ela, eu vou embora. Peguei uma sacola, botei minha roupa, 2 sacolas plásticas, uma bíblia, um terno que eu tinha de risca de giz naquela época, uma blusa, uma calça jeans e saí. Ela disse, você pensa que eu vou mudar minha vida por causa de você? E ela era missionária. Pode ir embora. Você tem noção do que é dormir na rua? Hã? De São Paulo? Dias sem comer, sem tomar banho. E crente ia para a igreja como se nada tivesse acontecido. E por que você não falou? Para não expor minha mãe, que era missionária, e ridicularizar o evangelho. Segurei tudo nas costas. Comecei a ficar uma pessoa deprimida, envergonhada, morando de casa em casa, bairro em bairro, pedia para comer na casa de um, beber na casa de outro, tomar um banho um dia, outro não. Delirei de sede. Andava na rua e não tinha como cortar cabelo, pastor, a igreja era rígida na época. Botava um arco no cabelo encaracolado, botava um arco. Fui chamado de homossexual. Onde eu botava a mão dava errado. Me travei. Eu entrava no ambiente e não falava com ninguém, com medo de ser ofendido. Eu ia para a igreja e não pegava na mão ninguém, com medo de ser ofendido.
fingia que o problema estava esquecido, mas ele me torturava. Afastava as pessoas e vivia enclausurado. Até que um dia Deus começou, me deram uma oportunidade de estudar na faculdade teológica. Eu dormia no chão da faculdade. Agarrei a oportunidade, estudei. Me formei, dei aula, mas traumatizado. Comecei a ganhar dinheiro, traumatizado. Não me relacionava com ninguém, não falava com ninguém, porque eu achava que todo mundo ia me ferir. Um certo dia vim para o Rio de Janeiro pregar, tinha uma agenda. A minha agenda no Rio de Janeiro começou a abrir. Eu fui para o Monte do Batom orar, porque eu estava dormindo na casa da mãe de um rapaz que me trouxe em São Paulo, porque quando você não tem nome, você não tem amparo. Só que ela era de uma outra religião. E eu andava tão consagrado, acredite se você quiser. Eu entrava na casa dela, a vela apagava. E ela disse: na minha casa você não pode ficar mais, porque você entra, a vela apaga. Bateu o desespero, eu disse: eu só tenho um altar. É lá que eu tenho paz. É lá que me dão as leis de comer e de beber. Eu vou para onde? Fui para o Monte do Batão, orei. E disse: Deus, eu quero que o Senhor entre aqui. Eu não estou aguentando mesmo. Eu te imagino na irmã Leslie, na ilha. Cheguei na ilha do governador, vi aquela multidão, fiquei intimidado, porque tudo me intimidava. E eu percebia que eu não ia crescer nunca, porque tudo me travava, tudo me dava medo. Eu disse para a irmã Leslie da ilha: eu não quero pregar não, eu vou dar uma saudação. Quando eu acabei de dar uma saudação, sentei. Passaram 10 minutos. Uma irmã entra pela porta da igreja com o esposo. Senta do meu lado com os olhos fechados. Cutuca o meu ombro e diz: ei moço. Pois não, irmã. Deus me disse que você não tem para onde ir. Já falei com meu esposo, vamos para minha casa. Eu disse: essa irmã está muito louca. Não vou. Para ser humilhado de novo. Não vou. Voltei para São Paulo. Fizeram uma agenda de um mês comigo, quase todos os dias aqui no Rio. Eu não tinha para onde ir. Só tinha o telefone da irmã. Era Jesus querendo entrar e enterrar de vez o que me traumatizava. Eu disse: você não tem, só tem tu, vai tu mesmo. Liguei para a irmã com uma vergonha, com medo de tomar um não, ser maltratado. Disse: sou eu. Ela disse: não, já montei o teu quarto, pode vir. Minha mãe não lavava minha roupa, minha mãe não me dava bom dia, minha mãe não me dava boa noite, minha mãe não fazia minha marmita. Eu dormia no quintal, lá fui parar na rua, remédio de tarja vermelha, completamente depressivo. Mas cheguei na casa da irmã, uma cama que há muitos anos eu não via. Anos. Me estou tomando banho para ir para a igreja, com medo. Quando eu chego na cozinha, o esposo dela engraxando no sapato. Não faça isso não. Ele disse: opa. Cheguei lá, fiz comida, perguntou o que gostava de comer, comprou. O que você gosta? Sei lá, eu gosto de dar nome. Sério? Gosto ou não gosto? Gosto. Ah, tá bom, adulto. Ela comprava Danone, comprou toalha. Ela sentou comigo, meu esposo, e disse: Deus não quis me dar um filho. E eu sou perfeita para ter um filho, mas Ele disse que não daria. E esses dias a minha mãe, que está acamada por conta de 3 AVCs, me chamou e disse: se prepara, que Deus está para te dar um filho. Ela me disse:
Eu posso te chamar de filho? Eu disse só se eu puder te chamar de mãe. E a missionária não veio. Aquilo que me atormentava. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Hoje eu casei, tenho uma família. Hoje eu tenho paz, eu estou numa casa. Hoje eu não sou traumatizado, eu falo com as pessoas. Hoje eu não sou uma pessoa acuada que anda pelos cantos. Eu disse, eu estou disposto, entra e revira. Ele disse, é só você aceitar que eu vou dar as minhas amarras para prender o teu problema e sepultá-lo de uma vez por todas. Eu vou profetizar. Por esses dias Deus criará uma oportunidade. Por esses dias Deus criará situações. Por esses dias Deus abrirá portas que você não pensava, que irão te curar, que irão te tratar, e você testemunhará como eu estou testemunhando. Jesus é mais do que um doador de casa, Jesus é mais do que um doador de carro, Ele é tratador de alma, restaurador de vida, é enxugador de lágrimas. Quem recebe esta palavra, dá um pulo dessa cadeira se você puder, uma rasada de glória. Bata na mão no mínimo de 3 pessoas e diga para ela: Ele sabe consertar a tua alma. Diga, Ele sabe. Com a minha mãe, que eu duvido que se você falasse, se eu não contasse isso, você acharia que... E vai falar para ela que eu não sou filho dela, você vê se ela não te assassina. Jesus quer libertar você hoje desse tempo. Eu estou falando hoje. Esse trauma que você tem com seus pais, com a sua mãe, com seus filhos, é hoje. Ele não vai amarrar, Ele vai enterrar esse problema. Eu vou falar mais uma vez para você glorificar mais forte do que isso. Jesus não dá jeitinho, Jesus conserta o problema de uma vez por... Tem glória a Deus aí ou não tem glória a Deus? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, se você estivesse com os olhos espirituais abertos, você veria que tem demônio caindo por terra, pois a arma do demônio é dardo inflamado. Ele é louco para acertar a tua cabeça, mas hoje o capacete da salvação vai blindar a tua mente, e essa angústia no teu peito vai bater em retirada de uma vez por todas. Fecha os olhos. Meu Deus. Eu vou te dar 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Para você se rasgar diante dele. Porque ele já está aqui. E vou dizer como Marcos escreve: só dele pisar no seu coração, o que te atormenta já está se sujeitando à presença dele. Você tem tudo para ser feliz. Você tem tudo para ser feliz e será para a glória de Deus. Tem grito de glória a Deus aí ou você está economizando? Pensa, eu quero que você traga a memória. É aqui Jesus que está doendo. É aqui Jesus que me machuca. Eu não me aceito, não é assim, é assado. Eu não sei. Deixa por um, deixa os olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero ter o prazer de orar pela tua vida. Se for possível, você que vem com seu esposo, com seu noivo, com seu namorado, com um parente próximo, se aproxime dele agora.
homem com homem, mulher com mulher, por favor, de dois em dois, de frente para alguém. Mas você está com o seu colete, com o seu beijo, gruda nele, por favor. Rápido, se aproxime. Eu quero orar, quero fazer diferente. Rápido. Rapidinho. Se aproxime. Se aproxime. Porque essa pessoa que mora contigo vai te estranhar. Essa pessoa que dorme e acorda contigo vai notar uma diferença em você. Vai notar que você está mudando o jeito de falar. Vai notar que certas brincadeiras que te machucavam à toa não te machucam mais. Eu estou sentindo a presença do doce Espírito de Deus. Esta quinta-feira é a quinta-feira da tua alma ser sarada e ser curada de uma vez por todas. Feche os olhos com essa pessoa que está ao seu lado. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Deus. Hoje andando de bicicleta, tu vai dizer, é pulando, é glória, não é Ferrari, mas você vai dizer, a minha alma está sarada, eu tenho tudo. Morando numa casa pequena, você vai dizer, pode ser pequena, mas a minha alma está sarada, eu tenho tudo. Teu salário pode ser pequeno, mas você vai dizer, minha alma está sarada, eu tenho tudo. Você vai olhar para o teu patrão e o teu patrão vai dizer, que brilho é esse? Que sorriso é esse? Você está rindo do quê? Você está regozijando do quê? Você vai dizer da vida. A vida com Jesus é vida de verdade. A vida com Jesus é paz, é com juízo, é com a vida estruturada. Meu Deus, eu vou orar. Mas antes de orar, eu vou liberar esta palavra. Não largue o seu ente. Marcos diz que o rapaz recuperou o juízo. Meu Deus, depois dessa quinta-feira, teu juízo será restaurado. Canta lá e o rebacal, suriando, rebacácia, uracandarama, suriando, rebacaço, homem canta, ai, tonda. Você mesmo hoje se olha e diz, eu não era uma pessoa desse jeito. O que aconteceu comigo? Aonde foi que eu me perdi? Jesus está dizendo, você vai recuperar o juízo. Pastor, eu não era uma pessoa amargurada. O que aconteceu comigo? Eu não sei. Eu só sei que você vai recuperar o juízo. Pastor, eu era uma pessoa amorosa, eu abraçava todo mundo. O que aconteceu comigo? Eu não sei. Eu só sei que você vai recuperar o juízo. Meu Deus, comece a orar com essa pessoa agora. Abre a tua boca, eu quero ouvir barulho